Bom dia, queridos, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida. Você já deu bom dia aí, falou com o seu vizinho hoje? Se não fez, faça isso. Temos visitantes aqui, dê as boas-vindas a eles. Nosso abraço ao pessoal que nos acompanha de casa, de outros lugares. Muito bom, irmãos. Estamos aqui hoje porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está preenchido, não é? Jesus está no trono, nunca saiu do trono e nunca sairá, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, deixa a Bíblia aberta aí. Mateus 28, a partir do primeiro versículo, diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, o túmulo. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Amém, queridos? Eu quero pensar com os irmãos, nesta manhã, sobre o poder renovador da ressurreição. Era ainda escuro num domingo como esse, e Jesus, então, ressuscitou. O fato mais importante da história, a maior notícia que o mundo já recebeu, já ouviu. A maior notícia do mundo veio de um túmulo vazio. Nenhuma religião se compara ao cristianismo. Nenhum líder se compara a Jesus. A ressurreição é pedra fundamental, base, alicerce do cristianismo. O Senhor morreu, mas ressuscitou. Está vivo entre nós. E esse fato, queridos, mudou o cenário da igreja. Todos os relatos da ressurreição, você pode observar que há um tom
antes da ressurreição, né, de tristeza, de lamento, de dor. Mas quando todos os seus discípulos e tantos outros e outras reconheceram e viram Jesus ressurreto, tudo mudou. Houve uma transformação, houve uma renovação. E é exatamente isso que eu quero falar. É esse poder renovador da ressurreição. Eu quero tirar 4 lições importantes aqui desse texto. Deixa a Bíblia aberta aí. Que poder é esse? Poder renovador. Primeiro, a renovação da nossa fé. Observe o primeiro versículo. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Marcos, fazendo esse relato, capítulo 16, verso 1, diz assim: elas compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Se elas foram embalsamar o corpo de Jesus, embora já tinha sido feito, mas elas fazem questão de dar a participação delas, né? De uma certa forma é porque elas ainda estavam achando que Jesus, isto é, o corpo de Jesus estava lá. João, capítulo 20, verso 25, Tomé disse assim, a parte B: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Olha só a declaração de Tomé. Lucas capítulo 24, 13, fala daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus caminha com eles, mesmo eles tendo ouvido o testemunho dos discípulos, de algumas mulheres, eles ainda não estavam acreditando na ressurreição. E no verso 25, olha que Jesus diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Você observa que há um clima de dúvida nas pessoas em relação à ressurreição. Os profetas disseram, Jesus falou várias vezes com eles sobre a ressurreição. Alguns discípulos testemunharam do túmulo vazio e as mulheres, mas ainda havia dúvidas no coração deles. Por isso Jesus faz esse lamento: ó nécios, insensatos, que tardos de coração para crer. Nós criticamos Tomé porque teve a coragem de falar da sua dúvida, mas os outros? E os outros que também duvidavam? Mas, queridos, depois da ressurreição, isso mudou completamente. Houve uma renovação da fé. Lamentamos que eles precisaram ver para crer. E a fé verdadeira não precisa de ver, não é? Eles precisavam crer antes de ver, mas a ressurreição reacendeu a fé, renovou a fé, firmou a fé dos discípulos de Jesus. Por isso, irmãos, a ressurreição passou a ser a base da fé, o fundamento, o sustentáculo da fé. O encontro com Jesus ressurreto mudou a vida deles,
mudou completamente a vida deles e a fé deles. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 e 17, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se vocês não creem na ressurreição, se para vocês Cristo não ressuscitou, então não precisa ter essa fé, é vã essa fé. Então, irmãos, a nossa fé está alicerçada não no Cristo morto, mas no Cristo vivo, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo entre nós. Aleluia, glórias a Deus por isso. E aí eu preciso examinar a minha fé. Se o poder renovador da ressurreição renova a nossa fé, eu preciso avaliar a minha fé. Eu vivo pela fé? Querido, cada um precisa fazer isso. Será que eu estou vivendo por aquilo que eu vejo? Pelas circunstâncias? Será que minha fé depende das circunstâncias? Ou será que a minha fé é verdadeira? Porque Tiago diz que fé sem obras é o quê? É morta. Isto é, no meu dia a dia, nas minhas atividades, no meu viver, em todas as áreas, eu estou vivendo com esta fé? É pela fé que eu vivo? A fé foi renovada, a ressurreição de Jesus renovou, reafirmou a minha fé, e eu vivo pela fé, ou vivo por vista? A minha fé depende das circunstâncias, depende do que me acontece, ou o que acontece no mundo. Segunda coisa que eu ressalto aqui, irmãos, que a ressurreição trouxe renovação da proclamação, da pregação. Versos 7 e 8, veja aí. Agora vão depressa e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Queridos, eu gosto dessa expressão, vão depressa. Eu acho que você também gosta. Vão depressa anunciar. A mensagem de Deus através dos anjos, a mensagem de Jesus, vão depressa anunciar. Marcos 16, ele cita Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas saem correndo. Essas mulheres que sustentaram Jesus durante o seu ministério, que estiveram com ele na agonia, na sua morte na cruz, que participaram do seu sepultamento, agora elas são as primeiras testemunhas da ressurreição. Você não acha isso interessante, não? Elas buscaram o crucificado e acharam o ressuscitado, e são as primeiras testemunhas. Você sabe, se não sabe, fique sabendo, que o testemunho das mulheres não era aceito pela corte judaica. Os judeus não aceitavam o testemunho das mulheres em nenhuma situação. Mas, caramba, Jesus quebra aqui um paradigma. Exatamente as mulheres é que vão anunciar essa mensagem, em primeiro lugar, que Jesus ressuscitou, evidenciando esse milagre da transformação. Eu gosto de ver Maria Madalena aqui,
E a ideia é que ela foi a primeira testemunha. E João dá essa ideia lá em João 20, capítulo 18. Ela viu Jesus ressurreto. E eu acho interessante que não foi Pedro, irmãos. Não foi João. Não foi Maria, mãe de Jesus. Foram essas mulheres aqui. Maria Madalena. Lembra de Maria Madalena? Jesus expulsou o quê? 7 demônios dela. Essa mulher carregava 7 demônios. Mas agora ela carrega uma mensagem maravilhosa, transformadora do poder de Deus, a mensagem da ressurreição. Ela diz: eu vi o Senhor. Que coisa, irmãos. Às vezes, eu já falei que eu fico pensando, né, na cena, como aconteceu, como se fosse um filme. Essa mulher que estava chorando, e Jesus se apresenta a ela, e ela agora diz: eu vi o Senhor. Gente, eu vi o Senhor. Testemunha. Ah, irmãos, como nós precisamos ter essa convicção de ver o Senhor, não com os olhos físicos, mas ter essa experiência real de estar com o Senhor. Há muitos anos, quando filósofos falavam sobre a morte de Deus, chegaram para Billy Graham e: Billy Graham, Deus morreu? Ele disse: ué, como? Eu acabei de falar com ele. Acabei de falar com ele. Ele está vivo. Essa experiência de estar com Jesus vivo é singular, irmãos. É singular. Eu vi o Senhor. Eu falei com Ele hoje. Eu estive com Ele. Parece assim, algo anormal, mas é real. Não é papo furado, utopia, é real. Você pode ter essa experiência. É muito mais do que sentir. Eu sei que sentir, a gente dá muito valor ao sentir. E a Bíblia não fala de sentir. Né? As músicas, eu sinto, né? A gente sente da presença de Deus, claro, sem dúvida. Mas a fé de crer que Ele está, e que nem sempre sentimos, que independe de sentir. Eu vi o Senhor. Eu gosto demais disso, irmãos. Eu vi o Senhor. E essa experiência de ver o Senhor, de estar com o Senhor, de crer no Senhor, muda a nossa vida, irmãos. Muda completamente nossa vida. E mudou a pregação, a proclamação daqueles discípulos. Mudou completamente. Vão depressa anunciar, proclamar o Evangelho. Vão logo, corram. Eu fico imaginando, irmãos, que elas tiveram ali a experiência com o anjo, no sepulcro, né? E elas saem correndo, em obediência. De repente Jesus vem. E se encontra com elas. Você pode imaginar isso, irmãos? Depois daquela experiência dura de Jesus ser traído, julgado, crucificado, açoitado, coroado com uma coroa de espinhos, agora Ele aparece ressurreto na sua frente.
é algo maravilhoso, indizível. Muda a forma de proclamarmos o Evangelho, irmãos. Muda a forma de testemunharmos, de falar para os outros. Porque isso muda o nosso viver, muda a nossa existência, muda nossos valores. A visão de vida muda completamente. E a ordem de Mateus 28, 19 é, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem do Senhor ressurreto. Todo mundo precisa conhecer. Meus irmãos, quantas pessoas já morreram hoje, na manhã deste dia, sem salvação, sem conhecer Jesus. E será que isso não mexe com a gente? Há pessoas que ainda não ouviram do Evangelho uma vez sequer. A gente chama de janela 1040, né? Aquele trecho do mapa que é mais difícil penetrar o Evangelho. Tem pessoas morrendo sem salvação. Será que isso não comove a gente? Nós sabendo o segredo, o remédio, a revelação de Deus, isso que estava oculto, mas foi nos revelado, esse mistério de Deus, o Evangelho para todas as pessoas, judeus e gentios. É por isso que nossa campanha diz: viva a compaixão, viva isso, viva essa compaixão. Essa mensagem precisa atingir todas as pessoas. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Jesus vive, Jesus morreu para nos salvar, Ele é o nosso Redentor. 1 Coríntios capítulo 15, 14 diz: sem a ressurreição, a nossa pregação seria o quê? Vã. Mas nós pregamos um Cristo que não viveu e morreu, mas morreu e ressuscitou e está vivo entre nós. É esse Cristo que nós estamos proclamando. Veja bem, o poder transformador da pregação. Atos 4:33, olha só. Com grande poder os discípulos apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Antes tímidos, temerosos, medrosos, agora anunciam com grande poder. Ressurreição, o poder transformador da ressurreição. E Atos 1:8, que você conhece de cor, que diz aqui: tá lá, né? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que é confins da terra, hein? Qual o lugar mais distante que a gente conhece? Que conhecemos não, hein? Né? A gente tem uma expressão, você vai para a China, não tem um negócio assim?
vai para a China, isto é, vai para a China. E a China não está precisando muito, hein? Todos os lugares, os mais longínquos, os mais difíceis, nós precisamos levar esse evangelho. Esse poder da ressurreição transforma a nossa pregação, a proclamação, transforma nosso amor por missões. Faz arder o coração pela obra missionária. Às vezes, irmãos, a gente fica triste, porque tem pessoas que parece que não estão nem aí para a obra missionária. Não falam de Jesus, estou falando em tese, tá? Não falam de Jesus, não se importam com ninguém, se alguém morreu sem Jesus. Quantas pessoas estão morrendo por dia sem Jesus? Não se importa. Como é que pode, irmãos, nós sabermos disso e conhecemos a verdade e tem tanta gente vivendo a mentira? Oswald Smith, ele diz que no seu livrinho Paixão pelas Almas, como é que você pode olhar para o mundo com seus olhos enxutos? Olhar com os olhos enxutos. Nós estamos assim, irmãos. A igreja, em tese, está assim, olhando, mas não tem compaixão. Parece que olha o ombrinho assim, ó. Estou nem aí. Estou que nem rádio velho, como diz o irmão. Nem ligo. Irmãos, isso precisa nos comover. E nós não podemos ser cristãos verdadeiros sem pregar o evangelho, sem sermos testemunhas. Parece que na vida de muitos, Jesus ainda está no túmulo, não ressuscitou. Não há essa euforia, esse desejo, esse poder de testemunhar de Jesus ressurreto. Vão depressa anunciar, vão correndo, vão com urgência anunciar o evangelho. Anuncie, arrume um jeito, fale de Jesus. A semana passada eu tive a satisfação de ouvir o irmão Naor, ele é membro da igreja aqui, não é? Ele me disse que ele recebe todo dia as reflexões diárias, e ele envia para muita gente, e ele está mudando, né? Então está mexendo com obras, e ele conheceu um gerente de uma loja de material de construção, aqui na região aqui de Guaratiba, né, Davi? Aí ele conheceu e falou, vou mandar para você todo dia umas reflexões para você ouvir. Aí mandou. Estava mandando todo dia. Depois, agora em dezembro, né, ele se encontrou com esse senhor e ele disse, eu me converti. Me batizei domingo passado. E eu quero te agradecer por você me mandar aquelas mensagens. E aí, sabe o que ele disse? Eu estou mandando para outra pessoa. Para um representante de material de construção, que vem aqui sempre. Eu mando sempre para ele. Você sabe que ele se converteu? É uma coisa simples, né, irmãos? Envia uma mensagem. Você está anunciando o evangelho, você está proclamando o evangelho. Manda um versículo, você mesmo, enfim, faça alguma coisa.
Vamos parar de fazer nada. De estar aí sem fazer nada. Há tantas formas de testemunhar. A internet tem que ser usada para o bem, para a bênção. E nós temos como fazer isso, irmãos. A gente gosta de passar coisa gozada, eu também passo, irmãos. Coisa gozada, coisa, né, que faz rir, tá, beleza. Mas manda coisa séria. Manda uma mensagem. Compartilhe o culto da igreja com alguém. Não é? É importante isso. Proclame com urgência esta mensagem. Viva a compaixão. Em terceiro lugar, olha no verso 9. A ressurreição trouxe a renovação da adoração. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Irmãos, é digno de destaque, eu quero falar mais uma vez, a atuação dessas mulheres. Os 4 evangelistas relatam isso. Enquanto os discípulos se escondem, elas se manifestam. Enquanto eles fogem, elas aparecem. Enquanto eles estão trancados, elas estão subindo o Calvário, descendo a tumba, vendo anjos, contemplando Cristo ressurreto, correndo para anunciá-lo aos outros. Queridos, eu fico imaginando aqui, quando Jesus vai ao encontro delas, eu fico imaginando o rosto delas, quando vê Jesus. E elas se jogam no chão. Elas se jogam no chão para agarrar os pés de Jesus, adorando a Jesus. Adorando a Jesus. Cristo vivo, esse que é Senhor, que deve receber de nós toda a honra, toda a glória, todo louvor. Que adoração, irmãos, que adoração. Apocalipse capítulo 5, verso 11, 12, diz assim: eu vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro. Assim deve ser a nossa adoração, irmãos, a esse Cordeiro que morreu e levou nossos pecados para a cruz, nos justificou, salvou, resgatou, ressuscitou e vivo está, aleluia. Você adora Jesus assim? Eu gostaria que você parasse agora e avaliasse a sua adoração. Como é que é a sua adoração a Deus? Como é que é a sua adoração a Deus? Como é que você adora a Deus? Muito mais do que aqui. Aqui a gente está junto, é muito gostoso, né? Estarmos juntos aqui adorando os cânticos, os hinos, as músicas, né? Enfim, é muito legal isso. Enche nosso coração, edifica nossa vida. Mas amanhã você pode continuar adorando a Deus e deve, em tudo que você faz. Em tudo que você faz.
Você pode começar o dia adorando o Senhor, entregando aquele dia nas mãos do Senhor, crendo que Ele vai te acompanhar durante todo o dia. Você pode adorar o Senhor orando, você pode adorar o Senhor pregando, você pode adorar o Senhor testemunhando. E deve, em tudo que fazemos, devemos demonstrar adoração ao nosso Deus, e adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo o ser, com toda a vontade. Como é que você lê a Bíblia? Diariamente. Diariamente, pastor? Você lê a Bíblia adorando a Deus? Você faz sua devocional assim, adorando a Deus? Como é que é a sua adoração, meu irmão? Eu tenho que me avaliar como é que é a minha adoração. Como é que é o meu dia a dia de adoração a Deus? Eu passo o dia adorando o Senhor ou reclamando? Que na primeira dificuldade eu esqueço tudo. Que no primeiro pisão no meu pé eu perco a estribeira com alguém. A começar dentro de casa. Como é que é a nossa adoração, irmãos? Irmãos, sabe qual, um dos grandes desafios aqui na igreja, de trabalho do Senhor, é ali, ali fora, estacionamento. Sabia? Conversa com esses irmãos. A dificuldade que é lidar com quem sai aqui de dentro, irmãos. Dificuldade, saiu do templo do santuário, mas chega ali e já está pisando nos outros, está destratando. Esses irmãozinhos são destratados, irmãos. Eu converso com, cadê o irmão Mozart? Deve estar lá, né? Está aqui, irmão Mozart, fala com ele, conversa com ele. No outro dia nós estávamos conversando, não é qualquer, sim, qualquer um no sentido, não é de, tem que ter dom, irmãos, para ficar ali. Tem que ter dom para ficar ali fora, irmãos, para atender certos irmãos. Porque tem que ter uma paciência, que eu vou te contar. Engolir, tem uma expressão engolir sapo, né? Engolir sapo é horrível, né? Nunca engoli não, mas... é o exercício da temperança. Da temperança para esses irmãos. Chega em casa, já estoura com a esposa, com os filhos, no trabalho, enfim, irmãos, como é que é? No trânsito, como é que nós somos? E eu me avalio, queridos, não sou fácil não, eu preciso ter, assim, perseverança, para não perder a estribeira, né? Outro dia eu vi o cúmulo do absurdo, tinha um carro na minha frente, não saía, sabe, o trânsito andando, não saía, e quando eu consegui passar, era uma mulher no volante, espera aí, calma, deixa eu terminar de falar, gente, uma mulher no volante, com o cachorrinho no colo, falando ao celular. Ah, queridos, é demais. Poderia ser um homem, claro, né? A gente tem que ter mais paciência. Adoração, irmãos, é em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Você lembra do caminhão do lixo? É uma história da reflexão aí, de um homem que recebeu uma fechada na Avenida Brasil, quase bateu, e o causador de tudo ainda botou a mão para fora assim e xingou o outro motorista. E o motorista disse: vai com Deus, Deus te abençoe. É fácil falar isso não, hein? O passageiro, era um táxi, o passageiro disse assim: que isso, meu irmão? Como é que você consegue fazer um negócio desse? Aí ele contou a história, que passou a ser chamada caminhão de lixo, né?
Ele falou assim: tem pessoas que saem de casa carregadas de lixo, com muito lixo. Elas já saem assim, como se fosse um caminhão de lixo, e elas querem despejar isso em alguém. Em cima de mim eu não quero. Então vai com Deus. Eu não quero isso para mim. Não vou pegar isso. Então, a adoração, irmãos, é no dia a dia. Então eu tenho que avaliar a minha adoração. Eu estou servindo a um Deus vivo de todo o meu coração, em todas as circunstâncias. Eu preciso adorar a Deus. Por último, a ressurreição trouxe a renovação da nossa esperança. Verso 20, por favor, veja lá. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a nossa esperança estiver só aqui, só com as coisas desta vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 14, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Ele nem diz morrem, porque morrer, não é? Tem outro sentido, dormem, né? A pessoa que parte sem Jesus para a vida eterna, não é vida eterna, a Bíblia chama de morte eterna. Vida eterna quem parte com Jesus, tá? Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Coisa maravilhosa, irmãos. 1 Pedro 1,3: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, a ressurreição tem o poder de renovar nossa esperança. Você pode imaginar, eu falei daquelas mulheres, né, correndo, e Jesus ressurreto se apresenta assim a elas, viva. Você pode imaginar quando Jesus voltar e os mortos que estiverem mortos, né, nesse linguajar aqui, dormindo, né, não tem sono da alma não, eu não vou falar isso hoje não, né, a alma não fica em sono não, como alguns pensam, né, vai para o céu mesmo. Então, mas imagina quando o corpo vai ser ressuscitado, não é? E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e aí o veremos. Irmãos, Ele reunia a sua igreja, e vai levar para estar com Ele eternamente no céu. Queridos, que esperança maravilhosa. A morte traz tristeza, irmãos. Nós choramos os nossos entes queridos, porque amamos, e graças a Deus por isso. Eu sempre digo isso. Não diga, não chore. A gente chora, a gente sente, porque amamos. Teve um rei que ninguém chorou na morte dele. Quem foi, hein? Jeorão. Diz a Bíblia, morreu sem deixar saudade. Ninguém lamentou a morte dele. Que tristeza, irmãos. Então nós choramos, nós sentimos,
nós lamentamos. Mas, irmãos, que glória é saber que os nossos queridos estão lá com o Senhor e que um dia nós todos estaremos juntos. Todos estaremos juntos. Não haverá mais separação. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Vamos vencer a morte. As religiões especulam sobre o destino da alma depois da morte. Muitos filósofos discutem sobre a imortalidade e tem gente que quer ser congelado, etc, para quando a ciência estiver mais evoluída, ressuscitar, tornar a viver. Vai esperando. Essa vida aqui é única, irmãos, temos que aproveitar a única oportunidade que temos. Religiões estão falando sobre a possibilidade de comunicação dos mortos com os vivos, outras estão falando de purgatório, lugar de autopurificação, que vai sofrer, lugar de tormento. Há aqueles que negam a vida após a morte, morreu, acabou, e não tem mais jeito. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, que não tem mais vida depois da morte. Mas a Bíblia é taxativa, é clara, objetiva, falando da vida após a morte, queridos. Falando que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e depois então, reinaremos com o Senhor. Irmãos, não tem especulação, a Bíblia é clara. Olha, após a morte há dois destinos: céu e inferno. Morreu com Jesus no seu coração, seguindo a Jesus, servindo a Jesus, obedecendo a Jesus, céu. Partiu sem Jesus, não tem esperança, não tem outra oportunidade. Jesus voltou, não tem outra oportunidade. E eu sei que há interpretações, dizendo que Jesus virá duas vezes e tal, aí vai ter o milênio, a gente vai ter 1000 anos para aproveitar. Irmãos, no meu entendimento não vai ter. O milênio nós já estamos vivendo. Quando Jesus voltar, acabou. Ninguém sabe o dia e a hora. Quando ele chegar, acabaram-se as oportunidades. Então nós temos que aproveitar o tempo, a chance, as oportunidades que Deus nos dá enquanto estamos aqui. Morrer com Jesus é bem-aventurança. Por isso que quando a visão bíblica, de Deus da morte, não é terror, porque a morte foi vencida por Jesus e nós venceremos. Ele nos dá essa vitória. Então a morte não é mais o terror, não é o último inimigo, é o último inimigo, mas está vencido por Jesus. Nós não precisamos temer a morte, porque nós vamos viver eternamente com o Senhor, nessa viva esperança. E essa garantia nós temos na ressurreição de Jesus. Ele é as primícias dos que dormem, dos mortos. Ele é a primícia. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Nosso futuro não é incerto, irmãos. Não viajamos para o abismo, mas viajamos rumo à glória. Não caminhamos para uma noite de trevas, mas para um amanhecer glorioso. E isso só é possível por causa da ressurreição de Jesus. Por isso, a palavra de Deus diz, é esperança viva, porque Jesus nos dá essa vitória. Oh glória, aleluia. Repito, a morte traz tristezas,
Mas quem tem essa esperança fica triste, mas não como aqueles que não têm esperança. Porque nós temos esperança. O nosso corpo não, nem o nosso corpo ficará no túmulo. Irmãos, a ressurreição é a renovação da nossa esperança, da nossa convicção eterna, a certeza gloriosa da nossa salvação eterna. Concluindo, queridos, então a ressurreição de Jesus trouxe mudanças, transformações, renovações. Primeira renovação da nossa fé, o poder da ressurreição renovou a fé dos discípulos, das mulheres, das discípulas, e renova a nossa fé. Precisamos viver pela fé. Renova a proclamação do Evangelho, essa urgência, essa proclamação em todo o mundo, anunciando as boas novas. Você pode imaginar as mulheres falando, Jesus está vivo. Jesus está vivo, gente. Jesus ressuscitou. Será que foi assim? Gente, você pode imaginar a alegria. Jesus está vivo. Precisamos anunciar essas boas novas. Ela traz transformação também na nossa adoração. Adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, com todo o seu ser, em tudo que você faz, adore ao Senhor. E a renovação da nossa esperança, esperança viva, gloriosa, eterna. Uma professora de uma classe de juniores, uma classe pequena, e inclusive tinha um aluno com síndrome de Down, o Felipe. Ela, na época da Páscoa, ela fez uma atividade. Ela pegou um ovo de plástico e disse assim às crianças: vocês vão para o jardim e vocês vão pegar alguma coisa e colocar dentro desse ovo que simbolize a Páscoa, o sentido da Páscoa. Enfim, os meninos e as meninas saíram para o jardim, uma escola e tal. E aí um colocou uma flor, outro colocou uma borboleta, conseguiu pegar uma borboleta, enfim, várias coisas. E aí botaram na mesa da professora, e ela foi abrindo. De quem é esse aqui? De fulano. Olha, tem uma flor, que legal, muito bem. Essa aqui tem uma borboleta. Enfim, foi assim, até chegar ao ovo de Felipe, do menino que tinha síndrome de Down. Abriu. De quem é esse aqui? É meu. Aí não tem nada. As crianças riram dele. Não tem. Aí a professora, tentando amenizar, não tem problema, Felipe, está tranquilo e tal. Aí ele disse assim: professora, a senhora não disse para a gente fazer aquilo que simboliza a Páscoa? Foi. Páscoa é túmulo vazio, professora. Por isso meu ovo está vazio. Silêncio total. E a professora disse: parabéns, Felipe. E aí os coleguinhas agora, que antes estavam rindo dele, foram abraçá-lo. Você é maravilhoso, tá. Não passou muito tempo, ele contraiu uma enfermidade e acabou falecendo o menino. Os pais eram evangélicos, de uma igreja, e aí houve o culto fúnebre do Felipe. E aí, estava acontecendo o momento de despedida, do culto, a classe dele veio, foi lá, a classe do menino, e junto com a professora. Aí eles vieram, e aí o dirigente disse: pode chegar, pode vir. Eles trouxeram o ovo do Felipe e colocaram
no caixão, em cima do caixão. E a professora disse: eles estão fazendo isso porque eles acreditam que o Felipe não ficará na sepultura. Ele vai ressuscitar. E aquilo foi uma mensagem maravilhosa para todos os presentes. Que esta seja a nossa mensagem, irmãos. A certeza da ressurreição. O nosso Senhor, o nosso Rei ressuscitou. E Ele nos dá a certeza, a garantia, o penhor, de que quando Jesus voltar, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, os mortos vão ressuscitar. E juntos iremos para sempre estar com o Senhor no céu. Amém, queridos? Glórias a Deus.